E, gente, voltei. Voltei com a minha Yolanda para poder gravar um vídeo para vocês contando como que foi essa minha trajetória para chegar até aqui, com essa cena tão esperada por todo mundo que quer, sonha com a maternidade, né? Que é ter um bebê nos braços. E eu tô aqui com a Yolanda. Ela agora ela tem um mês, né? E eu quero contar para vocês, quem não conhece a minha história, algumas pessoas já sabem, claro, acompanham pelo blog. Alguns vídeos eu conto um pouco disso também. E no grupo, né? Eu já falei algumas vezes também. Mas agora eu quero contar pra vocês, então, fazer um vídeo de como que foi essa minha trajetória para ser mãe. E aí eu vou contar com a minha Yolanda, com a minha filhota aqui. Ela vai me ajudar a narrar pra vocês aqui o que aconteceu tudo. Então, eu comecei a pensar, eu quis ser mãe desde sempre. Então, desde que eu me entendo por gente, meu objetivo sempre foi ser mãe. Eu sempre sonhei com isso, sempre pensei que eu ia ter vários filhos, inclusive, né? E aí, eu me casei, eu conheci o meu marido em 2007 e eu me casei em 2009. Em 2010 eu já comecei a planejar esta maternidade. A gente já começou a conversar sobre isso, a gente já começou a querer ter um neném, né? E foi super complicado engravidar. Eu só consegui engravidar no final de 2012. Eu peguei meu positivo, foi em novembro de 2012, no dia 16 de novembro de 2012. Foi quando eu peguei o positivo do Francisco, o meu primeiro filho. E eu tinha um ginecologista que eu confiava muito nele. Há muito tempo eu me consultava com ele, desde do começo da minha. Desde que eu menstruei, né? Eu comecei a consultar com ele. E ele tem até um certo parentesco com a minha família. Fez parto de algumas mulheres, algumas da minha família, né? E era a pessoa que eu confiava. Só que ele, nesse momento que eu precisei dele, que eu comecei realmente a precisar de uma ajuda, quando eu parei de tomar um anticoncepcional, eu não comecei a ter falhas de menstruação. E foi aí que começou a minha tristeza, meu flagelo, assim, maior. Porque eu não conseguia engravidar e ele foi passando. Os médicos bons, eles recomendam que você comece a investigar por que você não consegue engravidar com um ano de tentativas. E alguns investigou até com 6 meses. E eu tava ali, já tinha passado um ano e ele não me ajudava em nada, não investigava, não fazia nada. Até que resolveu começar. E isso eu já tinha começado a engordar, já tinha começado a ficar muito triste, já tava assim, nossa, tava um horror já. Engordei muito. Aí fazendo exames hormonais, descobriu que eu tinha problema na tireoide, eu tinha hipotireoidismo. Então ali começou a regularizar a minha tireoide para poder, porque isso é um problema que causa infertilidade. A gente para de ovular quando a gente tem hipotireoidismo. Então fez algumas outras avaliações, alguns outros exames de sangue e também. Engraçado, a Yolanda eu tô vendo aqui o vídeo, ela tá olhando, atenta, prestando atenção. Bonitinho. Aí foi fazer uma ultrassom e descobriu que eu tinha a síndrome do ovário policístico, a SOP, né? Que a gente não ovula corretinho todos os meses. Eu já fiz outros vídeos explicando isso. Só que diante disso, esse ginecologista não fez nada. Me deixou continuando na batalha. E isso já estava dando quase 2 anos que eu estava tentando. E eu, boba, tudo que eu falo com vocês hoje, se o ginecologista não investiga, não ajuda, eu falo porque eu passei por isso. Eu sofri nas mãos dele. E não tive ajuda e resolvi fazer o que muitas tentantes fazem, que hoje também eu não recomendo, que foi tomar o indutor de ovulação por conta própria. Eu tomei, foi o Indux que eu usei, e no quarto ciclo eu engravidei do Francisco. Eu engravidei no aniversário do meu marido, foi no dia 6 de outubro. Peguei o positivo em novembro.
Aí, o que aconteceu? Tive uma gravidez que foi tranquila, tive uma ameaça de aborto foram 12 semanas, mas comecei a usar a progesterona, ultragestão, fiz repouso, e aí correu tudo bem. Francisco foi uma gravidez muito planejada, muito festejada. Só que eu comecei a engordar muito na gravidez. Ao todo eu engordei 26 quilos. Teve um mês, no 5º mês de gravidez, eu engordei 5 quilos. De repente. Aí descobriu uma diabetes gestacional, que eu só fui tratada com o meu controle com sono, bebê, o meu controle de alimentação. Aí foi indo aquela gravidez mal assistida pelo obstetra. Quando começou a chegar no final da gravidez, eu notei que o Francisco mexia muito pouco. E eu falava com esse obstetra: ele mexe pouco, ele não acho que ele tá bem. Vamos ver o que tá acontecendo. E ele: nada. Você é ansiosa, você que é tensa, tudo era culpa minha. Eu engordava por culpa minha, o menino não mexia por culpa minha, tudo era culpa minha. Oi, bebê. Aí, com 38 semanas, no dia 11 de junho de 2013, eu fui fazer uma consulta de rotina e foi aí que esse monstro desse médico descobriu que o coração do meu filho não estava batendo. Na noite anterior ele mexeu muito mesmo, e ali, tadinho, ele tava agonizando mesmo. E aí ele morreu. Fiz uma cesariana para poder retirar meu filho. Eu fui anestesiada, não vi meu filho em nenhum momento. Não, eu conheci o rosto dele porque esse mesmo obstetra tirou uma foto e depois eu recebi essa foto. Mas eu nunca mais tive contato com esse obstetra. Logo eu já conheci a minha obstetra, a minha ginecologista atual, que é um anjo e foi uma pessoa maravilhosa. E eu fui até ela para ela poder, inclusive, retirar os pontos, porque eu não queria voltar nesse homem nunca mais. Deixa eu baixar aqui pra pegar ela um pouquinho. Pegar a bebê. E quando eu cheguei nessa obstetra, nessa ginecologista, eu já fui logo falando, fui em consulta com meu marido, com minha mãe, né? E meu marido tinha me pedido pra gente tentar mais uma vez, pra gente não desistir, pra gente ter mais um filho. E aí eu cheguei nessa obstetra e já fui falando, né, contando a história toda e tal. E aí ela resolveu investigar. Ela falou: você vai ter outros filhos, sim, só que nós vamos investigar pra ver o que aconteceu, pra isso nunca mais acontecer. E aí eu descobri a trombofilia, meninas. Que a trombofilia é uma doença que deixa o sangue da gente mais coagulado em algumas situações. E uma delas é a gravidez, por causa dos hormônios. Há uma alteração hormonal significativa durante a gravidez. E isso interfere na coagulação sanguínea. Foi isso que aconteceu com o Francisco. Meu sangue coagulou e provavelmente, eu digo provavelmente, porque a gente não pode fechar um diagnóstico da morte dele especificamente, porque o médico não investigou, não mandou minha placenta para análise, não fez exames, né, nele. Então ele fechou, ele falou que o menino tinha morrido porque estava com 8 voltas do cordão umbilical no pescoço, que se enforcou. Sendo que hoje a gente já sabe que o bebê não respira como a gente, né? Ele recebe oxigênio pelo cordão umbilical, mas ele é gelatinoso, então ele não se enforca, não é assim. Esse médico está obsoleto e teve pouco interesse, inclusive, de saber o que tinha acontecido. Oi, minha filha. Você quer contar também? Olha pra lá, vamos contar então. Aí, o que aconteceu? Essa médica descobriu isso e não pôde fechar, né, o diagnóstico do Francisco porque não tinha a análise de placenta, mas ela pegou e falou que assim que eu engravidasse de novo, eu ia ter que usar injeções de heparina, que é um anticoagulante. E esse anticoagulante ajuda muitas trombofílicas a terem os seus bebês. A trombofilia, ela causa, em alguns casos, uma restrição de crescimento intrauterino, em outros ela causa pré-eclâmpsia, em outros ela causa o aborto, em outros ela impossibilita a fixação do embrião desde o começo. Então a mulher,
ela acha que ela é infértil, que ela tem problemas de engravidar, sendo que ela tá engravidando, mas não tá conseguindo fixar o embrião. E em alguns casos ela realmente mata porque para de passar os nutrientes e o oxigênio para o bebê. Foi o meu caso, com 38 semanas. Maior tristeza da minha vida. Aí a médica resolveu me medicar pra SOP, pra começar, porque eu tinha problema pra engravidar, né? E eu tava disposta a engravidar rápido, porque eu não tava aguentando, é uma dor muito grande. Só quem perde um filho que pode entender a dimensão dessa dor. E não é uma coisa assim, eu não queria engravidar, não era pra substituir, porque não tem substituição pra filho. Eu falo que eu hoje tenho 2 filhos, um está comigo, uma está comigo, né? E um, infelizmente, não está. Mas ele não deixa de ser o meu filho. É o Francisco e eu tenho hoje a Yolanda. Mas eu, né? Não, foi a Yolanda veio, eu precisei dela pra me ajudar a suportar, porque a dor é tão grande que eu pensei em tirar minha própria vida. Eu só não fiz isso porque eu tenho um marido que é muito bom e ele me ajudou muito e eu sabia que ele precisava de mim também. Eu tenho uma mãe que me ama muito e a gente é muito unida, muito ligada. Eu tenho uma família que me deu um suporte. Eu tenho alguns amigos que são muito valiosos, estiveram ao meu lado desde o começo até o fim, até tudo. E eu tenho 3 cachorros que são os meus bebês peludos que também precisam muito de mim. E eles seguraram muito a minha situação. Porque toda vez que eu tive direito à licença maternidade pelo meu trabalho, né? Então eu fiquei em casa os 4 meses de licença, igual todo mundo fica os 120 dias, e mais um mês de férias. Então eu tive muito tempo para pensamentos tristes, para depressão e para tudo. Eu tomei antidepressivo, né, nesse período. E ali meus bebês peludos me seguraram, porque eu sozinha pensava muito em morte. E aí eu olhava pra eles e falava, mas como que eu posso fazer isso e deixar eles aqui? Nossa, como que vai ser? Eles vão me ver ali morta, não tem jeito. E eles me seguraram. Eles realmente foram os meus melhores amigos. Aí eu fiz o tratamento para síndrome do ovário policístico. Eu fiz indução de ovulação. Tem um vídeo aí do ciclo do positivo que fiz pro ciclo positivo. E nesse período que eu tava aí de licença maternidade, né, do meu filho Francisco, do meu natimorto, no meu caso natimorto, eu comecei a estudar muito sobre fertilidade. Foi aí que eu criei o grupo de tentantes, gestantes e mamães, né, Eu Curto Ser Mãe, que é uma extensão do meu blog, www.eucurtosermãe.com.br. Aí eu criei o grupo para poder trocar informações sobre essas experiências de fertilidade. E aí estudei muito, aí comecei a consumir inhame, comecei a consumir vitaminas, ômega 3. Meu marido também, embora não tenha problema algum, ele começou a tomar muitas vitaminas para poder a gente ficar tinindo mesmo, né? E tomei o medicamento hormonal para poder ovular. Ok, engravidei. Peguei o meu positivo no dia... Eu tô com o cabelo aqui na cara. Peguei meu positivo, é que eu tô segurando o celular com uma mão e Yolanda com outra mão e um cabelinho voou aqui na minha cara. Peguei meu positivo no dia 18 de novembro, ou seja, quase na mesma época do Francisco, né? Foi mais ou menos na mesma época. Aí descobri que eu tava grávida já no comecinho. Comecei a tomar as injeções de heparina na barriga. Tem aí o vídeo que eu fiz mostrando a minha última injeção que eu tomei. Tomei uma por dia na barriga. Minha barriga ficou toda cheia de hematomas. Fazia ultrassom com Doppler de 15 em 15 dias. Depois passou para 10 em 10. Tinha 2 obstetras. Sendo que esse meu obstetra que fazia ultrassom com Doppler também, esse meu médico também é obstetra, então ele também me ajudou bastante. Eu fui a um nutricionista não, endocrinologista, por causa da diabetes gestacional. Fiz uma dieta rigorosíssima na gravidez, engordei apenas 7 quilos. Yolanda foi crescendo ali, linda, forte, saudável, gordinha, sempre foi no percentil 50, sempre foi ativa, mexia pra caramba, chutava pra caramba. Gravei vídeos aí também dela mexendo, quem quiser ver tá aí no canal também, né?
E ela tá com sono. Eu vou, tem que falar rápido, daqui a pouco ela vai começar a chorar. Ela vai querer dormir daqui a pouco, né, filha? Vamos terminar. Vamos terminar de contar a história do caminhar da mamãe pra ter você aqui, né, filha? E Yolanda nasceu com 37 semanas e 3 dias. Foi um parto que não chegou a 38, não quis chegar nem a 38, foi cesariana, pra não correr risco, nem de eu entrar em trabalho de parto. Eu comecei a ter contrações fortes com 20 semanas, tive que tomar. Nossa, eu tô pulando um monte de parte, é que eu tô apertado. A gravidez dela foi tensa demais, foi super tensa, super controlada. Eu comecei a entrar em trabalho de parto com 20 semanas, comecei a ter contrações fortes, tive que fazer repouso. Já tinha me afastado do trabalho porque descobriu que estava com problema no coração, no meu coração. Um problema na válvula mitral, na verdade. O sangue estava regurgitando ali pela válvula mitral, ela não estava fechada direitinho. Eu até tenho que ver se foi um problema só da gestação ou se tá comigo ainda. Mas ele me deixava cansada, exausta. 2 passos que eu dava, eu perdia até o fôlego. Aí, fui afastada do meu trabalho aos 4 meses. Aí depois teve esse problema que eu entrei em trabalho, comecei a ter contrações. Aí eu já tava de repouso em casa, comecei a ficar repouso absoluto na cama, tomando remédio para inibir as contrações e remédio para o colo do útero não afinar. Aí ela, com 37 semanas, foi feita a ultrassom, constatando que ela já estava pronta para nascer. Fizemos a cesariana. Yolanda nasceu no dia 14 de... No dia 14, tô ficando doida. No dia 9 de julho de 2014. E às 11h41 da manhã, pesando 2,810 kg, medindo 47 centímetros. 47 ou 48? Ai, meu Deus, peraí. Não, 48 centímetros. 47 quem tinha era o Francisco. 48 centímetros ela tinha. E nasceu, linda, maravilhosa, veio pra mim, me trouxe todo o alívio. Eu tive, assim, além de eu não ter curtido nada da gravidez com tanto medo, o meu período ali da mesa de parto foi tenebroso, porque eu tive muito medo de acontecer algum imprevisto, da médica tirar ela e me falar que ela tava sem vida. É um trauma muito grande você passar por um parto natimorto, como foi o meu caso. Então, assim, eu tive muito medo, muito medo. Aí quando ela chegou, ela chorava muito quando ela nasceu. E aí ela chegou com essa cara mais linda do mundo. E aí quando eu falei, oi filha, a mamãe tá aqui. Ela calou, na mesma hora. E ali ela calou e eu também calei. Calei toda a minha dor. Transmutou. Ali eu comecei a viver mesmo esse amor, essa alegria. O amor não, o amor eu vivi com o Francisco também. Mas é porque foi um amor interrompido, né? Uma dor muito grande no meio. E tem uma mãe de anjo que eu conheço que falou uma coisa muito importante. Ela também perdeu uma filha, também teve um parto natimorto, também tem trombofilia. E aí ela falou uma coisa que me identifiquei muito, que foi o seguinte, o meu primeiro filho, meu Francisco, ele me permitiu conhecer o amor de mãe. E a Yolanda, ela me permite vivenciar este amor, esse enorme amor e essa enorme alegria também. Então ela me ajudou, ela me ajuda a amenizar todo esse sofrimento. Né? Eu nunca vou esquecer o que eu passei, o que eu vivi, porque é muito forte. Nossa, é uma coisa assim, até hoje eu choro, eu me emociono, mas hoje eu consigo falar disso de uma maneira mais tranquila, que me permite ver o amor que eu sinto pelo Francisco de uma forma mais com menos sofrimento, com menos pavor de tudo que foi, né? Eu tenho uma saudade muito grande por ele, que ela não consegue suprir, porque eu olho pra ela e penso, nossa, era pra eu ter 2 filhos, né? Uma diferença que seria pouca. Eu teria 2 bebês em casa. Eu olho pra ela e penso em como ele teria sido. Isso não supra, isso não muda. Mas a Yolanda trouxe pra mim todo o amor que eu mereço, que eu quero. Mas enfim, Yolanda nasceu. Desculpa. E quando ela nasceu, ela tava com uma respiração muito ofegante. A pediatra constatou então que ela tava com uma dificuldadezinha de respirar e resolveu submeter ela a exames.
E depois de 2 horas de nascida, ela ficou um pouquinho comigo ali só, já foi pro berçário. Depois de 2 horas de nascida, ela foi conduzida pra UTI. Por quê? Fez um exame nela e constatou que ela nasceu com uma infecção. Que provavelmente ela pegou de mim, mas que não se manifestou. Eu não tive nada. Eu tava controlando muito de perto, né? 2 obstetras. Eu tinha consulta pré-natal, era quase todo dia. E no exame direto, não manifestou em mim. Então foi alguma coisa que eu tive que passou pelo meu corpo batido e foi migrar pra ela. Aí a Yolanda ficou 10 dias internada, sendo 7 dias de UTI e 3 dias de berçário. Gente, que experiência horrível. Minha filha nasceu de manhã, eu só fui ver ela à noite, assim, porque eu dei um bafão que eu queria ir, porque eu tava lá de cesariana, operada, subi, ela tava no outro andar, no andar de cima, dentro da UTI neonatal, subi ele me arrastando, conheci minha filha, fui encostado nela depois do parto, minha filha tava toda cheia ela não foi entubada, ela ficou sempre no CPAP, né, que é aquele respirador que põe no nariz, e com sonda, com um monte de equipamento ligado a ela. Nossa, foi uma coisa dolorosíssima também, uma experiência. Depois da morte de um filho, acho que a experiência que os pais mais têm pânico é de um filho internado, ainda mais na UTI. E ele foi um sofrimento muito grande pra mim também. Nossa, que trajetória, credo. Não desejo isso não, gente, pra vocês. Trajetória. Muito medo, tinha medo demais da Yolanda morrer. Eu pegava aquele trenzinho ali, só podia encostar nela aos poucos, né, filha? Mamãe pegava assim na mãozinha dela, falava com ela que tava tudo bem, que a gente ia embora pra casa. Prometia pra ela, não foi, filho? Foi. Prometi pra você. E a gente foi ali, eu e o pai dela, batalhando, só podia entrar nós dois. Os avós puderam entrar pouquíssimas vezes. Então, assim, quase não, né, o povo conhecia ela só por foto, fazia alguns vídeos quando dava. Aos poucos ela foi, conseguiu sair daquele respirador, do CPAP, e conseguiu vir mamar, conseguiu vir no colo meu, do pai dela, conseguiu aos poucos, foi tendo melhoras, a infecção foi reduzindo, até que a Yolanda foi pro berçário, porque a infecção já estava num nível normal, mas ela precisava de continuar tomando os antibióticos via venosa, né? E aí ela ficou mais 3 dias, então, no berçário e veio pra casa no dia 19. Dia 19 ela veio pra casa da mãe dela, do pai dela, onde é o lugar dela. E aí agora a gente tá aqui. Só amor, só tranquilidade. E aí eu gravei esse vídeo pra contar pra vocês, né? Mostrar, foi mesmo difícil, foi mesmo complicado, foi mesmo doloroso, principalmente. Mas eu não desisti. E eu tive auxílio muito importante da medicina. E por isso que eu falo sempre, tá achando um médico ruim, um médico insatisfatório, muda de médico, vai pra outro, porque a minha experiência com um médico ruim foi das piores, desfecho pior impossível. E já com a médica que nos ofereceu todo o suporte científico, né, e emocional, porque eu acho que um obstetra, um ginecologista, ele tem que ter um quê de psicologia ali, porque a gente tá muito debilitada, muito frágil. E eu chorava muito, eu falava com a minha médica, eu tinha muito medo de tudo, e ela me escutava, me ouvia, me ajudava no que dava. E ela me prometeu que ela ia me dar minha filha nos braços, e hoje tá aqui, ó. Meu amor. Eu vou terminar, porque vocês já estão vendo que ela já tá um pouco insatisfeita aqui, deve estar querendo mamar e dormir. Né, filha? E aí, eu espero que essa história ajude vocês de alguma forma, inspire quem tá aí nas tentativas, quem tá aí penando pra conseguir o positivo, é o que eu sempre falo. Muda de alternativa, gente, muda. Nem que seja uma coisa mais natural. Tem algumas dicas aí no canal, lá no blog, né, no eucurtosermãe.com.br. E no que eu puder ajudar, eu espero ajudar vocês sempre. Um beijo. Um beijo e Yolanda dá tchau pra elas. Tchau, gente. Tchau, meninas. Um beijo, que agora eu quero minha mãe só pra mim. Até mais, gente. Boa sorte pra todo mundo, tá?